Filipos, e assim nos diz a palavra do Senhor, queridos. Filipenses, capítulo 3, importante que você acompanhe a leitura, que você esteja de olho no texto, já que se trata de uma mensagem expositiva, onde expomos o texto. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus, aqui está, Senhor Deus, a Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, fale o nosso coração. Que não seja apenas uma mera exposição de um texto, mas que seja a demonstração, Senhor Deus, da Tua graça. Que a Tua glória, Senhor Deus, encha este lugar. Que a Tua glória, Senhor Deus, encha as nossas vidas, a tal ponto, Deus, que nós não saiamos daqui da mesma forma, Senhor Deus, como entramos. Se for preciso, Deus, nos exortar, nos corrigir, nos repreender, que assim seja, Senhor Deus, mas que nós não saiamos, ó Deus, daqui da mesma forma como adentramos, ó Deus. Que possamos, ó Deus, sair cheios do Espírito Santo, cheios, ó Deus, da Tua santa, bendita e poderosa palavra, Senhor Deus. Abre o nosso coração. Espírito Santo, fala conosco, ó Deus, nessa noite. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz em nossas vidas, ó Deus, para que vivamos, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Assim oramos, ó Pai. Assim agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós pensamos nesse tema, buscando a perfeição em Cristo, sabemos que nessa vida nós não somos perfeitos. E eu ouvia alguém dizendo: mas se no céu só entra pessoas perfeitas, nós não somos perfeitos, como é que nós chegaremos lá? Se nós somos imperfeitos, se nós temos falhas, se mesmo estando em Cristo ainda estamos sujeitos às coisas, aos rudimentos desse mundo que muitas vezes impedem de continuarmos, como nós vimos, santificando, buscando a vida santa. A cada dia nós vemos essa realidade da imperfeição constante no meio cristão. Mas como é que nós podemos alcançar essa perfeição? E Paulo, escrevendo aqui à igreja em Filipos, depois de falar sobre a alegria no Senhor, depois de trazer algumas exortações acerca, alertar alguns alertas, como nós vimos, acerca dos falsos mestres, daqueles que cumpriam, daqueles que exigiam de alguns, mas aquilo que eles não viviam. Na semana passada nós vimos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele exortou acerca dessa segurança que nós temos em Cristo, a segurança que o crente tem uma vez que ele está em Cristo, a segurança que nós temos através de Cristo,
que temos na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos que Paulo, ele abriu mão de todos os atributos, de todos os privilégios, de todos os títulos, de tudo aquilo que ele tinha que trazia vantagem, de tudo aquilo que trazia status. Ele abre mão e ele diz: eu abri mão de tudo isso e considero tudo isso como lixo, como esterco. Mas ele abriu mão para ter algo maior. Ele abriu mão por causa de algo muito maior e superior e muito mais valioso, que é a pessoa de Cristo Jesus. E nestes versos que nós acabamos de ler, Paulo, agora ele vai começar a abordar a busca dessa perfeição, a busca da perfeição espiritual, diferenciando-a da perfeição da ressurreição de Cristo, diferenciando assim da perfeição humana, pelo qual jamais nós chegaremos lá. Interessante, ele vai enfatizar o seu próprio progresso e direção com este objetivo. E assim Paulo, ele começa a exortar a esta igreja, e claro, sucessivamente nós somos exortados também com esta passagem. Paulo reconhece a diversidade da maturidade na igreja e também a necessidade de respeitar o tempo de crescimento espiritual que cada pessoa tem. E aqui nesse texto nós vamos pensar e vamos meditar pelo menos sobre 4 lições que esse texto nos ensina sobre a busca da perfeição espiritual em Cristo Jesus. A primeira lição que nós encontramos nesse texto está no verso 12. E a primeira lição que nós tiramos é que Paulo ele buscava a perfeição espiritual na sua vida. Veja o que diz aqui o verso de número 12. Ele diz: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja que Paulo ele tinha empenho. Veja que Paulo ele tinha dedicação. Veja que Paulo ele tinha motivação para chegar ao destino final da vida eterna. Veja que, observe que Paulo por 2 vezes ele fala que ainda não havia alcançado a perfeição, tanto no verso 12 como no verso 13 ele vai falar isso. Veja, ele diz: não que eu já tenha obtido ou já tenha obtido a perfeição, já tenha recebido ou obtido a perfeição. Tem muitos crentes que se consideram muitas vezes perfeitos. Tem muita gente até nesse país que se considera infalível. Tem muita gente que se considera perfeito e muitas vezes menospreza os demais. Tem muita gente às vezes que se acha santo, tão santo demais que não precisa mais estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus. Mas é o contrário. Quanto mais nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver a nossa imperfeição. E quanto mais nós olharmos e vermos as nossas imperfeições, nós vamos correr, nós vamos nos debruçar sobre os pés do Senhor, em busca dessa perfeição. Quando a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver os nossos pecados, as nossas falhas, e vermos que nós não somos perfeitos, isso deve causar um desejo para buscar esta perfeição. Paulo ele diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Paulo ele tinha dedicação, Paulo ele tinha empenho. Veja no versículo 13, quando ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Veja uma coisa, Paulo ele tinha propósito, objetivo. E será que eu e você, nós como cristãos, nós temos tido um objetivo em nossas vidas? Qual tem sido o objetivo das nossas vidas? Qual tem sido o alvo da nossa vida? Qual tem sido o princípio principal das nossas vidas? Será que nós temos em busca: não, eu quero ser mais perfeito, não, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais dedicado, eu quero ser mais esforçado, eu quero me dedicar mais, eu quero ter uma vida de oração constante, eu quero ter uma vida de reflexão na palavra de Deus, eu quero ser mais presente à casa do Senhor?
Será que nós temos um alvo? E Paulo ele diz, uma coisa eu faço. Diante disso ele olha para si e diz, eu não alcancei ainda, eu não obtive ainda, eu ainda estou longe disso, eu não sou perfeito, em outras palavras, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros. Mas ele diz, uma coisa eu faço. Que coisa que Paulo fazia? Ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para que nós possamos alcançar a perfeição, nós precisamos esquecer o mundo que para trás ficou. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E é isso que Paulo ele diz, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu esqueço de tudo que ficou para trás. Eu fui errante, eu fui vacilante, eu fui negligente, eu fui desobediente, mas eu esqueço de tudo isso, eu não olho mais para trás. Uma coisa eu faço, eu esqueço dessas coisas, mas ele diz, eu avanço, avançando para que estão diante de mim. E o que é que está diante de nós, queridos, uma vez que nós aceitamos a Cristo? Esse mundo não nos pertence, esse mundo não faz mais parte da nossa vida. E um dos nossos hinos nós cantamos, sou forasteiro aqui em terra estranha estou, mas parece que muitas vezes nós estamos apegados a esta terra, mas parece que nós estamos sempre olhando para trás, mas parece que nós não esquecemos o passado, mas parece que nós ficamos remoendo sempre, olhando para o passado e voltando ao passado, nos desviamos, voltamos. Ele diz, eu avanço para as que estão diante de mim. Avançar, a vida do cristão, ele é avançar para a perfeição. A vida cristã não é retroagir, a vida cristã não é voltar atrás. O próprio Jesus, ele diz, aquele que põe a mão no arado, ele não pode mais olhar para trás, porque aquele que olha para trás, ele não está apto, ele não está habilitado para o reino de Deus. E você que é agricultor, você sabe disso, o arado, a pessoa que coloca a mão no arado para arar a terra, preparar a terra, ela não pode olhar para trás, porque senão vai ficar tudo desnorteado. E assim aquele que está em Cristo, ele não pode olhar para trás, ele não pode olhar para as coisas que ficaram para trás, porque agora nós estamos em Cristo. Esse mundo não nos pertence, as coisas que nós vivíamos antes e que eram nosso prazer antes, não pertencem a nós. Nós temos um alvo, nós temos um princípio, a perfeição, a santificação em Cristo Jesus. E é isso que Paulo ele diz, avançando para aquelas que estão diante de mim. Paulo lutava, queridos, contra o pecado na sua vida, e nós lutamos todos os dias contra o pecado na nossa vida. Todo dia nós devemos clamar a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque todo dia nós estamos sujeitos a pecarmos, todo dia nós estamos sujeitos a desobedecermos a Deus. E é por isso que todos os dias nós devemos rogar a Deus, Deus tenha misericórdia de mim, Deus me sustenta, Deus não me deixa cair nas tentações, Deus me livra de todos os males. Paulo ele sabia disso, ele ainda estava sujeito, e nós, eu e você, queridos, ainda estamos sujeitos ao pecado. Paulo ainda estava sujeito às imperfeições desta vida, nós ainda estamos sujeitos às imperfeições dessa vida, aos erros desta vida. Mas veja que Paulo, mesmo diante de tudo isso, ele não buscava a sua própria perfeição, mas ele buscava a perfeição que vinha de Cristo, através de Cristo nosso Senhor. Por isso que ele diz, e avançando para aquelas que estão diante de mim, ele diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço. A vida cristã é avanço, é perseverança, não é retroagir, não é voltar para trás, não é deixar e recuar, queridos, é avançar. Nós lutamos contra tudo isso, queridos. E ele diz, não tenho alcançado ainda. E ele repete, verso 13, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, eu não sou perfeito. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu tenho falhas. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu estou sujeito aos pecados, à minha carne de tropeçar. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço de tudo isso. Eu esqueço dos títulos,
eu esqueço do prestígio, eu esqueço da fama, eu esqueço de todo o prestígio que eu tinha lá fora, e eu avanço agora para aquelas coisas que estão diante de mim, querido. O cristão, ele foi chamado para avançar, para perseverar. Quando nós lemos em Atos capítulo 2, verso 42, a igreja, ela perseverava, ela avançava. A igreja perseverava na doutrina, no ensino. O cristão, ele deve perseverar, ele deve avançar no ensino da palavra de Deus. O próprio Cristo diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O cristão, ele deve avançar a ter uma vida de oração, querido, cada dia. O cristão, ele deve avançar para ter uma vida de comunhão, se esforçar para ter uma vida de comunhão, de meditação na palavra, uma vida de oração, querido. O tempo que nós gastamos com Deus em oração reflete na nossa vida espiritual. Interessante, quanto mais você orar, quanto mais você tiver o hábito de orar, mais você vai ter o desejo de orar. Quanto menos você orar, menos você vai ter o desejo de orar, querido. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos o desejo de buscá-lo. Mas quanto menos buscarmos, quanto menos buscarmos a Deus, menos nós vamos ter prazer em buscá-lo, querido. E é isso que Paulo disse: eu esqueço de tudo isso, mas eu avanço para aquelas coisas que estão diante de mim. Paulo buscava, querido, a perfeição espiritual na sua vida. E você? E nós? Nós temos buscado essa perfeição espiritual nas nossas vidas? Será que nós temos buscado essa perfeição? Ou será que nós nos conformamos? É assim mesmo. É assim mesmo. Não tem nada a ver. Será que nós estamos nos esforçando para buscarmos essa perfeição nas nossas vidas? Esse é um dever, querido, que todos nós temos em Cristo. Em segundo lugar, Paulo não apenas buscava a perfeição da sua vida espiritual, mas também Paulo, ele tinha o foco. Veja o foco de Paulo na busca da perfeição espiritual. Qual era o foco dele? Verso 14. Veja o que ele diz. Verso de número 14. Qual era o foco de Paulo? Ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Jesus. O foco de Paulo não eram as coisas dessa vida. O objetivo de Paulo, o seu foco, o objetivo interessante, quando nós pensamos nessa palavra, o foco é um objetivo que nós temos a alcançar. Interessante, essa ilustração, ela ilustra bem o perfil de um atleta, de uma corrida de atletismo. Veja qual é o foco dos atletas que eles estão correndo em uma corrida de atletismo. É chegar à linha de chegada, é chegar àquela placa onde está lá escrito chegada. Interessante, isso se aplica também ao alvo, sabe aquele alvo de um atirador de flecha, ele tem um objetivo de acertar exatamente aquele alvo. E essa é a ideia que Paulo ele tem em mente quando ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a ideia aqui, é a ideia exatamente de uma chegada, querido. E muitas vezes, será que nós estamos correndo? Será que nós estamos aptos? Não, eu quero chegar ao objetivo final. Não, eu estou aqui, eu aceitei a Cristo, Cristo me recebeu, agora eu sou cristão, e eu estou correndo, eu estou na caminhada. Ou será que nós estamos ficando pelo caminho, querido? Eu não sei quantos de nós aqui já assistiu o filme O Peregrino. Se você não assistiu, assista. E você vai ver que aquele filme, ele vai exemplificar a saída daqueles que se diziam cristãos e a caminhada deles até o céu, rumo à vida eterna. E se você assistir o filme, você vai ver que alguns ficaram pelo caminho, que alguns não concluíram o percurso, e teve alguns que tentou pegar atalho para chegar ao céu, mas não entrou, mas não conseguiu. E só o cristão, mesmo com todos os obstáculos, o personagem do filme, que é tema de um livro, o personagem chamado cristão, ele teve muitos desafios na sua vida, ele teve muitas provas, mas ele não desistiu. Ele teve muitas coisas que tentaram desviá-lo do caminho, do foco, do objetivo, mas ele não desistiu. E assim, queridos, é a nossa vida, querido. A ideia aqui é de uma corrida de atletismo.
onde todos nós estamos correndo. E o nosso objetivo final é chegar ao céu, à vida eterna. E é isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo era o prêmio da soberana vocação de Deus. O alvo que Paulo ele buscava, o prêmio da soberana vocação de Deus através de Cristo Jesus, queridos. Era esse o objetivo. E ele diz: eu prossigo, eu não desisto, eu não recuo. Vai vir barreira, vai vir tribulação, vai vir luta, vai vir tantas coisas, mas eu não desisto, eu estou perseverando, eu estou ali lutando. Vai se levantar tantas coisas, vai vir tantos ventos contrários, vai vir tudo para tentar me tirar do caminho, mas eu estou ali perseverante, eu estou ali correndo. Vai chegar pessoas para me desestimular, vai chegar pessoas para dizer: mas rapaz, deixa de ser crente, que besteira é essa, desiste disso. Vai chegar todo tipo de obstáculo, querido, para a gente desistir. Mas nós devemos prosseguir para o alvo, não dar ouvido a esse tipo de coisa e prosseguir para o alvo. Está correndo, tropeçou, caiu, levanta, vai de novo. E é isso que Paulo ele diz: eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, queridos. Para se focar neste objetivo, Paulo ele cita aqui duas coisas importantes, duas palavras importantes. Veja, primeiro, para prosseguir, nós temos que esquecer o passado e devemos avançar para o futuro. Um corredor, aquele bom atleta, ele não vai estar olhando para trás. O bom atleta, ele vai focar no seu objetivo. Ele não vai estar preocupado ali, olhando sempre para as coisas deste mundo, mas ele vai ter um objetivo, um foco, ele vai focar no futuro em Cristo. E é isso que Paulo ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Veja o que ele diz, querido, continuando o texto. Ele diz: mas uma coisa eu faço, voltando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Paulo ele tinha um alvo de vida, ele tinha um objetivo a seguir. O seu alvo era Cristo, o seu objetivo era Cristo. Qual tem sido o objetivo da sua vida, querido? Qual tem sido o alvo da sua vida, querido? Ah, Luciano, eu quero ficar rico. Ah, Luciano, eu quero ganhar muito dinheiro. Ah, Luciano, eu quero ter um carro bonito, eu quero ter uma casa bonita, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Qual tem sido o alvo da sua vida, querido? E não é errado nós termos esses alvos também não, mas o alvo principal, o nosso objetivo principal é viver para a glória de Cristo. O nosso alvo principal é ser de Cristo a cada dia, querido. É buscar a Cristo a cada dia. Ele tem um alvo na sua vida. Nós temos alvo, cada um de nós aqui estamos, nós temos um objetivo, mas o nosso objetivo maior, o nosso alvo maior deve ser glorificar a Cristo. Porque através desse objetivo, todos os outros eles virão, queridos. Nós cantamos aqui: buscai, pois, em primeiro lugar, palavras do Senhor Jesus Cristo. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Serão o quê? Diga aí bem forte. Serão acrescentadas. Interessante que Cristo não diz: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e busque também as demais coisas. Não, ele diz: busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é correto. E ele diz: as demais coisas serão acrescentadas. O que é que você precisa? O que é que você necessita? O que eu e você necessitamos, ele vai acrescentar, queridos. Quando nós somos fiéis, quando nós temos um objetivo. Eu não vou andar inquieto, arrancando os cabelos, preocupado. Eu não sei se você já viu algum pássaro. Você já viu algum pássaro lá em cima de uma árvore ou num poste, no fio, ele preocupado, coçando a cabeça: e agora, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou levar para minha casa? E Cristo fala disso nesse texto. Você já viu algum pássaro preocupado? Você já viu algum animal preocupado? Não. E por que nós, queridos, nos preocupamos? E por que nós não descansamos e confiamos que Ele acrescenta?
Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. E ele diz, olha, busque em primeiro lugar o meu reino, sua justiça, e as demais coisas, aquilo que você necessita, eu acrescento para você. Agora seja fiel. Mas ele acrescenta quando nós somos fiéis, dedicados e esforçados, e assim como Paulo, nós temos um objetivo, que é Cristo. Qual tem sido o nosso alvo de vida? Será que nós temos avançado? Ou será que nós estamos retroagindo? Será que nós estamos avançando na vida cristã? Ou será que nós estamos recuando na vida cristã? Será que nós estamos avançando ou retroagindo? Retroagir é voltar para trás. O cristão, ele não retroage. O cristão, ele avança. Crescei na graça e no conhecimento. Não é descrescer, não é voltar, não é recuar, é avançar, querido, para conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você quer ir para o céu, meu irmão? Você quer ir para o céu, meu irmão? Você quer ter a vida eterna? Você quer ter o galardão? Persevere, busque, siga no alvo, custe o que custar, querido, para que você alcance. Nós lemos aqui, bem-aventurados aqueles que seguirem, que prosseguirem. Veja, querido, um atleta em uma competição, ele tem um alvo. Todo atleta, ele treina, ele se dedica 4, 5 horas por dia para conseguir o seu objetivo. Eu estava vendo aqui, nós temos aqui na nossa cidade uma corrida chamada Corrida do Rei. E a corrida já aconteceu esse ano, ela só acontece o ano que vem. Mas eu estava vendo alguns atletas que já correram, e depois da corrida eles continuam treinando e mostrando, estamos aqui treinando, porque eles têm um objetivo. Não conseguiu nessa, mas eu vou conseguir. Eu não cheguei nessa, mas eu vou conseguir. Nenhum dos atletas, eles chegam numa corrida e dizem, não, eu vou correr aqui, mas se eu chegar por último está tudo bem. Não, todos eles pensam em chegar em primeiro, querido. Todos eles pensam em conquistar o prêmio, querido. Todos eles pensam sim em chegar e ter a vitória final, que é o prêmio, que é o galardão, querido. E assim todos nós, que como cristãos, nós não devemos, é assim mesmo, eu vou caminhando aqui devagarzinho. Não, querido, não tem espaço para isso. Temos que ter um alvo, temos que ter um objetivo na nossa vida, e esse alvo e esse objetivo tem que ser a pessoa de Cristo Jesus, porque do contrário vai dar tudo errado. Do contrário nós não vamos chegar. Além, querido, Paulo, ele tinha um alvo, um foco específico, que era Cristo. Em terceiro lugar, Paulo, ele fez algumas exortações para alcançarmos a perfeição espiritual. Veja que Paulo, ele faz algumas exortações, verso 15 e 16, Paulo, ele exorta a igreja e ele diz assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quais são essas exortações que Paulo faz? A primeira exortação que Paulo ele faz é um convite aos que são maduros. Ele diz, todos nós, pois, que somos perfeitos. A palavra perfeito aqui significa maduro, em outra tradução vai trazer maduros. Ou seja, todos aqueles que são perfeitos, todos aqueles que são maduros, devem ter esse sentimento. Se você já tem a sua fé madura, se você já amadureceu em Cristo, você deve manter esse sentimento de ter um alvo, de buscar mais e mais a Cristo, de ter uma vida mais e mais de oração, de ter uma vida mais e mais de meditação na palavra de Deus, uma vida de comunhão. Aqueles que são maduros, aqueles que já alcançaram essa perfeição, eles devem ter esse sentimento, queridos. E é isso que Paulo ele diz, para primeiro convite àqueles que são maduros, todos que somos perfeitos, ou seja, aqueles que são maduros dentro da igreja, aqueles que no decorrer dos anos, e aí não importa a quantidade de anos, às vezes tem pessoas que estão 30 anos dentro da igreja, mas que ainda não amadureceram.
Às vezes tem pessoas que estão 40, 50 anos dentro da igreja, mas não amadureceram. E às vezes tem pessoas que entraram ontem, que tem alguns dias e que já amadureceram, já são maduras com relação a alguns assuntos e têm em mente aquilo que é o alvo principal da sua vida, que é Cristo. Não é a questão de anos que vai, mas eu tenho 30 anos de crente, né? Então eu já sei muita coisa. Isso não quer dizer nada, querido. A perfeição que ele diz aqui é um amadurecimento espiritual que nós temos em Cristo. E aí não importa a quantidade de anos. Na vida cristã, quanto mais velho e crente, mais maduro é. Nem sempre é assim, né? Mas eu tenho 40 anos, né? Tem pessoas aqui que a gente visita. Até eu conversava com o irmão de manhã. Tem pessoas aqui que a gente vai visitar. Aí diz, olha, eu sou da igreja congregacional. Faz 40 anos que eu sou da igreja congregacional. E de qual? Nunca vi você lá. Você está entendendo a gravidade, querido? Não é isso que me diz que eu sou maduro, mas é a minha vida espiritual. Como é que está a minha vida devocional? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de comunhão? Como é que está a minha assiduidade, né? A minha presença nos trabalhos da igreja? É isso que vai dizer que eu sou maduro ou não. Não é a quantidade de anos. Eu sou crente há 15 anos, sou crente há 20, não importa. Tem gente que tem todos esses anos e ainda não amadureceu. Paulo ele faz o convite àqueles que são perfeitos, que são maduros, que continuem. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecer. Quanto mais nós oramos, mais nós queremos orar. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós queremos ler. Tem um servo do Senhor chamado George Miller, e ele leu a palavra, irmãos. Ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes durante a sua vida. 200 vezes durante a sua vida. Ele viveu até os 78 anos por aí. E durante a sua vida ele leu 200 vezes a Bíblia. E mesmo assim ele diz, eu ainda estou longe de Deus. Imagine nós que lemos alguma vez. Temos que ser maduros em Cristo. A segunda exortação que Paulo faz, a primeira exortação é aos que são maduros. A segunda exortação é aos que pensam diferentes. Veja, ele diz, continuando o texto, tenham este sentimento. E se porventura pensam de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Irmãos, às vezes tem pessoas que pensam diferente do que nós pensamos. Às vezes eu entendo, eu pego o texto e eu penso de uma forma, e às vezes vocês podem pensar, é diferente da heresia, é diferente daqueles que pensam diferente com heresias, com falsos ensinos. Às vezes nós podemos pensar diferente. Às vezes eu posso olhar para esse texto e ter essa ideia iluminada pelo Espírito Santo, e às vezes você e outro pastor pode pegar o mesmo texto e trazer outro ensino, outra instrução diferente. Nós às vezes temos sentimentos que são diferentes, e aqueles que pensam de outro modo, também isto Deus esclarecerá. Se você não acredita, se você não crê do modo que nós pregamos, Deus vai esclarecer. Deus ele vai abrir a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender. E Paulo ele faz esse alerta àqueles que também pensam diferente. Não é bem assim, Luciano, né? Aí Paulo diz, olha, Deus esclarecerá, Deus abrirá a sua mente para que você compreenda e esclareça a sua mente, para que você compreenda plenamente o ensino da palavra de Deus. A terceira exortação que Paulo faz, Paulo reconhece que na mesma igreja, olha só isso, que na mesma igreja há diferentes níveis de estágio. Aí ele diz, todavia, verso 16, andemos de acordo com o que já recebemos ou alcançamos. Paulo ele reconhece que dentro da igreja há níveis diferentes, e é isso que eu tenho que entender. Há pessoas com níveis diferentes, há aqueles que têm um pouco mais de entendimento, há aqueles que pegam, lembra a palavra dos talentos? Há aqueles que pegam aquilo que Deus lhe dá e ele desenvolve, e ele multiplica, mas há aqueles que guardam ali.
escondem ali o talento, enterram o talento. Por isso que na mesma igreja pode haver sim pessoas com níveis diferentes de cristianismo. Uns podem conhecer mais, outros menos. Mas aqueles que conhecem mais, aqueles que são maduros, não é para sobrepor, não é para estar com espírito arrogante sobre aqueles que conhecem pouco, não. É para aqueles se ajudarem mutuamente, queridos. Há níveis diferentes sim no meio da igreja. Mas ele diz, todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Aquilo que você já aprendeu, querido, até aqui, até este momento. Ande de acordo com aquilo que você já aprendeu. Eu lembro de um determinado irmãozinho, uma bênção de Deus, um abençoado, era uma bênção. Ovelha dá muito trabalho. E tem aqui um abençoado, era uma bênção, irmãos. Aí o abençoado dizia, irmãos, vamos estudar Apocalipse, vamos estudar Apocalipse, vamos estudar Apocalipse, vamos estudar Apocalipse, irmãos. Vamos andar de acordo com aquilo que a gente já alcançou. É um passo de cada vez. Não adianta a gente querer chegar, a tomar algo mais sólido, a comer algo mais sólido, se a gente ainda não aprendeu, não alcançou um nível de perfeição. A gente tem um passo de cada vez, queridos. Não adianta a gente querer estudar, não, mas eu quero estudar isso, mas eu quero ser um doutor nisso. Não adianta, se você não vive o básico, se mesmo o leite, aquilo que você recebeu, aquilo que você já alcançou, você não vive aquilo. Como é que você quer ir para algo mais avançado? É um passo, querido, de cada vez, e é isso que Paulo diz, há diferentes níveis. Há aqueles que precisam do leite, aqueles que precisam se alimentar do leite, há aqueles que já tomam um alimento mais sólido. Há diferentes níveis dentro da igreja. E Paulo ele diz, olha, todavia andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Não queira avançar além daquilo que você ainda não pode alcançar. Não avance ainda diante daquilo que você não pode alcançar. Agora é um momento de cada vez. É como se eu começasse o curso de teologia e começasse nas primeiras disciplinas e dissesse, não, essas aqui eu não quero, eu quero já partir para as últimas para concluir. Não, é um passo de cada vez, querido. É um passo de cada vez. Andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você tem alcançado? Qual o seu nível de aprendizado? Qual o seu nível de conhecimento da palavra de Deus? Aquilo que você já aprendeu. Busque crescer mais. Busque avançar cada dia mais, queridos. Um atleta em uma competição, queridos, ele tem um alvo específico em mente. Terminar todo o percurso. Terminar toda a corrida. Ninguém treina pensando em fazer parte do percurso ou ficar pelo caminho, mas pensa em concluir. É isso que nós devemos em busca da perfeição, queridos. Veja que Paulo ele traz 3 exortações importantes para aqueles que querem avançar. Um alerta aos que são maduros, continue avançando. Um alerta aos que pensam diferente, busquem a compreensão da Bíblia. Por isso que é importante, não seja como muitas e muitas igrejas. Eu não quero que você seja assim. Em muitas igrejas o pastor fala e os irmãos, amém, glória a Deus, e a Bíblia é fechada. Às vezes tem crente em muitas igrejas que não abrem nem a Bíblia e está lá só o pastor falando e ele, glória a Deus, aleluia, confirmando tudo, e não parou para olhar. É interessante que quando Paulo ele chega lá em Bereia, e ali quando Paulo falava, veja o apóstolo Paulo, um dos maiores servos do Senhor, um dos maiores missionários, um dos maiores apóstolos. Paulo chega em Bereia e ali ele se reúne com aqueles irmãos, e ali Paulo está falando algo da palavra de Deus e aqueles irmãos estão lá. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, tá certo, Paulo, beleza. Continue. É importante que você abra a sua Bíblia e você acompanhe o texto, para não apenas balançar, para não apenas concordar comigo, mas concordar sim, quando estiver de acordo com a palavra de Deus. É isso, temos pensamentos diferentes. Temos níveis diferentes dentro da mesma igreja, queridos. Para concluir, queridos, nós trazemos aqui algumas aplicações para mim e para a sua.
A primeira aplicação para mim e para você de todo esse texto, o alvo final de Deus é que sejamos perfeitos. O objetivo final de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos perfeitos. É isso que Ele espera encontrar. Ele não vai levar uma igreja imperfeita. Ele não vai levar uma igreja pecadora nos seus pecados, não. Você lembra o texto de Apocalipse? Aquele que é injusto continue a fazer injustiça. Aquele que é imundo continue na sua imundícia. Mas ele diz, aquele que é justo continue na justiça. Aquele que é santo continue a santificar-se. O objetivo de Deus, o alvo final de Deus para mim e para a sua vida é que eu e você sejamos perfeitos. A segunda aplicação é que a perfeição não é possível neste mundo. Peraí, Luciano, então não é perfeito nesse mundo, como é que eu vou alcançar lá o final? Não é perfeito aqui nessa vida, mas nós buscamos, queridos. Nós estamos em um mundo corrompido pelo pecado, nós estamos em um mundo desgraçado pelo pecado, arruinado pelo pecado, e nós somos sujeitos a muitas vezes tropeçarmos e não alcançarmos a perfeição, mas é isso que nós buscamos, é isso que nós alcançamos. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, Paulo não era perfeito, Paulo ele tinha as suas falhas, as suas limitações, mas ele disse que prosseguia buscando isso, querido. Nós não somos perfeitos se a gente começar como muitos, mas Davi errou, mas Davi pecou, mas Salomão ele errou, mas fulano de tal ele errou, mas fulano de tal errou porque eu que não erro. Eles erraram e nós também erramos, mas nós devemos prosseguir para buscar a perfeição. Ela não é possível neste mundo. Daí, queridos, permita-me abrir um parênteses, a frustração de muitos. Aqui em Itaperuá tem muita gente desigrejados, tem muita gente que não faz parte de igreja nenhuma, tem muita gente que às vezes chegou na igreja, mas eu não vou naquela igreja, aquela igreja tem defeitos, tem isso, tem aquilo, é não sei o que, o irmão é isso, o pastor é aquilo, o irmãozinho é assim, a irmãzinha é assim, tem muitas coisas imperfeitas, prefiro ser crente em casa, é melhor estar em casa, eu faço minha oração em casa, eu canto meu louvor em casa, eu leio minha Bíblia em casa, sim, e vai ficar em casa e não vai para o céu, e acabou. Ponto final. Porque a partir do momento, o servo do Senhor dizia assim, no dia que você encontrar a igreja perfeita, e se você entrar nela, colocar os seus pés nela, ela deixou de ser perfeita, queridos. Todas as igrejas têm defeitos, têm falhas. A perfeição não é possível neste mundo, mas nós buscamos, queridos, a perfeição. Nós não somos perfeitos, mas é isso que nós buscamos a cada dia, uma vida de santificação, para cada dia, para que o mundo veja Cristo em nossas vidas, para que o mundo veja que nós somos diferentes, querido. Nós estudamos aqui hoje pela manhã sobre as famílias, e nós vimos aqui que as nossas famílias como crentes, elas têm que ser famílias diferentes, querido. Elas não são perfeitas, têm defeito, o esposo tem defeito, a mulher tem defeito, os filhos têm defeito. Mas nós devemos buscar essa perfeição, para que o mundo ele olhe para a nossa família e diga, ali não, ali eles estão buscando, estão perseverando, não desiste. A perfeição ela não é possível nesse mundo, mas é isso que nós buscamos. Paulo ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A quarta aplicação, que nós já vimos no ponto anterior, que na mesma igreja há pessoas com níveis de compreensão diferente. Ninguém tem o mesmo intelecto. Às vezes eu consigo olhar pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não em mim mesmo. Às vezes eu posso ter a facilidade de abrir a Bíblia e extrair ali texto, já tem outros que vão ter a dificuldade. Mas o mesmo Deus que me abre o entendimento, que me dá a sabedoria, é o mesmo Deus que capacita qualquer um de vocês. Não tem diferença. É diferente do catolicismo, onde tem os leigos e o clero, onde só o clero tem acesso à Bíblia, e os leigos ficam só ouvindo. Aqui não. Aquilo que eu leio, aquilo que eu prego, você também pode chegar, pelo poder do Espírito Santo. E por fim, em quinto lugar, a quinta aplicação, é que todos nós deveremos garantir
as esferas para alcançar a perfeição. Todos nós, eu e você, deveríamos garantir as esferas, promover as esferas para alcançarmos a perfeição. Ah, Luciano, e como é que eu alcanço isso? Como é que eu alcanço a perfeição? Ore, leia a palavra, tenha uma vida de comunhão com Deus, tenha uma vida de comunhão com seus irmãos. Dedique-se, esforce-se, persevere, aí você vai alcançar. Isso são meios, queridos, que nos garantem alcançar a perfeição. Se você tira a palavra da sua vida, você não vai alcançar a perfeição. Se você não ora, você não vai alcançar a perfeição. Se você não tem o desejo de estar na casa do Senhor e comunhão com seus irmãos, você não vai alcançar a perfeição. Isso aqui são meios para alcançar. Não se alcança os meios da perfeição isolado em casa, sozinho. É preciso que essas coisas sejam parte das nossas vidas. É preciso que essas coisas, queridos, estejam presentes nas nossas vidas. Eu quero concluir, eu quero que você volte aqui ao texto de Apocalipse. Diante de tudo isso, o versículo 14, capítulo 22, verso 14. Para a gente concluir, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Lá no céu não tem atalho para você entrar. Lá no céu não tem muro para você pular e entrar de penetra. Você tem que entrar pela porta. E sabe quem é essa porta aqui? É Cristo. Só entra por ela. A perfeição é só através de Cristo. Por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo, meu objetivo é Cristo, minha vida é Cristo, tudo é Cristo. Será que tem sido essa a motivação das nossas vidas, queridos? Será que tem sido esse o seu objetivo? Nós estamos chegando a mais um final de mais um ano, e a gente traça tanta coisa, né? Olha, eu quero alcançar em 2025, eu vou buscar isso aqui, eu vou perseverar nisso aqui, eu vou alcançar isso aqui, eu quero ter isso aqui. Faça diferente esse ano. Diga assim: olha, esse ano eu fui falho, esse ano eu fui negligente, esse ano eu fiquei pelo caminho, esse ano eu tropecei. Mas esse ano que se inicia, eu quero perseverar, eu quero continuar, eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero que o Senhor me ajude, para que eu prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Eu não quero ficar nessa vida. Tenha esse objetivo na sua vida, tenha esse objetivo na sua família, queridos. Buscando a perfeição espiritual em Cristo. Fora de Cristo, não há perfeição. Fora de Cristo, não há vida eterna. Fora de Cristo, você está perdido, tanto quanto os outros. Vamos orar, queridos. Deus bendito, Deus santo, ó Deus, aqui está a tua palavra, Senhor Deus, que foi exposta, ó Deus, à tua igreja nessa noite. A tua palavra, ela é viva, ó Deus. A tua palavra, ó Deus, ela é eficaz. E ela não foi pregada aqui, Senhor Deus, nessa noite inutilmente, mas ela vai alcançar, Deus, os objetivos. Se há, Senhor Deus, entre nós, se nós temos falhado, se nós não temos nos dedicado, se nós não temos nos esforçado, ó Deus, que o Senhor arranque de nós, ó Deus, toda falta de compromisso, ó Deus.
E o que o Senhor nos ajude, ó Deus, assim como Paulo, a prosseguirmos para o alvo, a esquecermos, ó Deus, deste mundo, das coisas que para trás ficam, e avançarmos, ó Deus, para aquelas que estão diante de mim, a buscarmos, a pensarmos, ó Deus, nas coisas do alto onde Cristo vive, Senhor Deus. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós dependemos do Senhor, Deus, para seguirmos, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Deus, nessa noite que está fraco na fé, que o Espírito Santo, ó Deus, os fortaleça. Se há alguém aqui, ó Deus, que já pensou em desistir, em recuar, que o Espírito Santo, ó Deus, os fortaleça. Que esta palavra, Senhor Deus, fique guardada, Senhor Deus, nos nossos corações. Assim te oramos, ó Pai. Assim te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos, queridos, salmos e hinos de número 1